Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, dia 19 de março, tá? Bora para nossa análise diária? Galera, deixe um like e compartilhem com um amigo de vocês, tá? Nosso canal. Pessoal, ontem nós tivemos, né, a decisão da taxa de juros que se manteve, né? Também nos outros países, né, conforme nós podemos ver, aqui, né, nos calendários, nós tivemos ali no Japão também, né, a gente teve manter, né, então tá com 0,75. O dólar ontem também, né, ficou em 3,75, né, ali também juros base ali na Inglaterra também se manteve, por quê? Por causa do que nós tivemos, né, uma escalada aqui na guerra. Então as bolsas, inclusive as bolsas, elas permaneceram vendedoras, né, galera? Elas permaneceram vendedoras, não só no mundo inteiro, tá? No mundo inteiro, basicamente foi isso. Então, no setor de energia, nós vimos que o petróleo, galera, estava subindo bastante, ficou 5, 7% de alta, tá? Metais também em queda, tá, galera? Metais também estavam em queda, né? Silver, o ouro, a prata, os metais como um todo. E aqui no nosso minério de ferro, deixa eu carregar aqui. Que o nosso minério de ferro também até que ele tava um pouquinho menos, ele tá positivo, né? Minério de ferro, ele tá um pouquinho mais positivo. Antes estava 0,5, 0,7 de alta, agora ele ficou um pouquinho mais forte. Mas como vocês podem ver, né, o nosso ouro caindo 4,5, a prata caindo 6,5, né, galera? Então, a guerra hoje, né, ela deu uma arrefecida e fez com que os nossos ativos se movimentassem bastante. Também a gente teve, né, galera? Então, não só isso, mas juros, pessoal, os juros eles sobem, né? Ele sobe 30 pontos bases com temor de choque inflacionário com o prolongamento da guerra do Irã, né? Então, com essa guerra aí, foi exatamente o que aconteceu. Os juros ele disparou, né? Ele já logo disparou, chegou aqui a 0,5%. Então nós podemos ver aqui. Deixa eu mostrar os outros vértices, tá? Deixa eu mostrar os outros vértices aqui, né? Então tá aqui, olha, os outros vértices, quase todos, né, galera? Quase todos dispararam lá em alta, foi mais de 1% de alta. Alguns ainda estão, né, aqui em alta, o F34, né, alguns, e os mais curtos eles estão em queda, né, uma leve queda de 0,25, 0,58. Enfim, ele fez essa movimentação mais forte que fez com que a nossa bolsa, né, ela logo caísse, tá, pessoal? Então, a nossa bolsa aqui, ela fez um movimento, o mini índice abriu já com um gap de queda, né? Um gap não tão forte assim, né? Uns 850 pontos. Ele fez essa movimentação aqui, né? E aqui foi interessante, né? Porque aqui nós já tivemos uma leve venda, né? Então ele abre queda, perde 0,5%, né? Volta e justamente nessa uma liquidez que ele deixou aqui, né? Dava para vir e ter vendido aqui, olha, né? Então buscando já desafiar a mínima de então, né? E foi o que ele fez de novo, né? E aqui a gente tá vendo, né? O nosso micro S&P 500 caindo, né, galera? Micro S&P caindo. E essa movimentação continuou, né? Ela continuou um pouco. Na abertura de mercado americano, aqui a gente teve um insight, né, de venda, porque ele traz a liquidez, ele trabalha a liquidez, né? Então, aqui quem levou um stop, tudo bem, né, pessoal? Quem levou um stop para vir já trazer para essa liquidez seria bem interessante. Mas aqui já seria
a abertura do mercado à vista, né? Galera, olha só. Petróleo, Petrobras, obviamente que vai estar em alta, né? Por causa do nosso petróleo, mas olha só, os índices, as outras ações, os ETFs, tudo em queda, né, galera? Então aqui estava esperando um movimento de queda. Esse movimento eu achei bem interessante, né? Então ele não fez nenhuma movimentação interessante aqui, né? Porque ele cria-se essa liquidez, essa puxada, né? Aqui foi bem interessante, né? Então, quando ele sai, né? Porque a gente tem a rejeição, né? E aceitação, de até então. Quando ele faz essa movimentação, eu achei interessante. Até aqui tá vendendo para trazer para essa liquidez maior e vir possivelmente, né, romper e buscar níveis de preço mais abaixo. Mas olha só o que estava acontecendo aqui, né? Então a gente viu uma leve subida, uma leve escalada, né? E agora os índices e as ações elas estão um pouco mais flat, né? Um pouco mais negativa. A verdade é essa, né? Tanto que o nosso agora, o nosso Ibovespa, ele está caindo 0,58 e o nosso futuro está caindo 0,35, né? Uma queda não tão considerável assim, né? Por esse movimento que aconteceu, mas a verdade é que o nosso juros, pessoal, né? O nosso juros ele começou numa disparada, isso aqui ajudou o nosso dólar, mas depois ele começou a devolver parte desse movimento, né? E aqui ele inclusive ele ficou um pouquinho mais flat, né? Um pouco mais flat aqui, né? E foi justamente o que aconteceu para nossa bolsa ela ter se recuperado, né, galera? Então ele fez essa movimentação até aqui, então, pessoal. Então, até aqui, galera, deixa eu mostrar. Então, até aqui, né, a gente tinha uma possível venda, tá? Porque a nossas ações ETFs elas estavam trabalhando de forma negativa, né? Mas depois elas começaram uma leve subida, né, galera? Por causa do nosso juros também, né? Juros caindo, né? Começou em uma alta meio que frenética, depois começou a cair, né? Devolver parte desse movimento. E a nossa bolsa, ela se recuperou, né? Quando ele fez essa movimentação que ele está fazendo aqui, né? Topos e fundos ascendentes, inclusive esses topos e fundos são topos de livro, né, galera? Olha só. Então faz aqui, né? Ele volta essa movimentação, volta aqui. Então essa liquidez que ele inclusive ele está carregando, né? Se nós formos olhar para o gráfico, nós olhamos desse jeito, mas ele está carregando a liquidez aqui de forma balanceada, né? Então ele está fazendo movimentos de livro. Aí, pessoal, aqui, galera, aqui terminou a nossa venda, tá? Aqui eu achei até interessante, né? Essa venda como eu falei para vocês, venda daqui para vir para essa liquidez, né? Que foi uma defesa. Quem levou um stop, tudo bem, né? Mas depois, né? Ele fez inclusive a movimentação contrária. E isso aqui, né? Quando ele rompe isso aqui se descaracteriza a nossa venda, né? Porque já está começando tudo a subir, olha só, galera. Então tudo começa a subir, o nosso futuro, né? Nosso mini índice futuro ele é pareado, né? Justamente com as nossas ações, né? Os ETFs, os índices. Então, a gente tem aqui a abertura do mercado à vista, meio que a queda, abertura do mercado americano, já começando a fazer uma movimentação da cancela desse arrefecimento, né, galera? Então, deixa eu mostrar aqui o nosso EWZ, né? EWZ ele trabalha, né? Uma movimentação um pouco mais de queda, mas ele veio carregando a liquidez, né, galera? Então, abriu 10,5 com um gap de baixa, mas ele veio carregando a liquidez, tá? Ele estava um pouquinho, estava mais negativo, mas veio tracionando essa liquidez. Mesma coisa aqui para o nosso BR Titante, né? Então, gap de queda, né? Aqui tava mais de 1%, mas ele começou a carregar a liquidez, né, galera? Então, a nossa bolsa ela conseguiu respirar um pouco, até ficar um pouquinho zerada, se eu não me engano. Deixa eu mostrar aqui o nosso Ibov. Deixa ele carregar aqui.
tá um pouco lento, né? Ele não conseguiu ficar, ele quase ficou positivo, né? Ele quase ficou positivo, tá aqui a nossa linha zero. Mas é bem verdade que ele abriu, né? Aqui, opa, aqui 10 horas, né? Aqui 10 horas, 10 e 11, né? Então 10 e 10 ele fez uma movimentação bem forte, né? Bem brusca. Então, galera, ele fez essa movimentação e aqui nós temos o nosso POC e o ajuste. Assim, o que eu achei interessante é essa venda aqui também no ajuste, né, galera? Que eu falo aqui para vocês. Esse primeiro toque é bem interessante, tá? Inclusive ele performou buscando para nossas médias aqui, né? Buscando aqui as nossas médias dos plays que participaram dessa hora aqui, né? Porque a média ela trabalha assim, ela trabalha avisando para nós, né, o preço médio justamente de uma determinada hora, né, que nós devemos fazer essa avaliação. Então essa média, ela todos os dias elas têm a sua importância, tá, galera? E não é uma média de 200 aqui, uma média de 50, não. É a média diária, né? A gente tem a média contratual. Média da semana, a gente tem a média do mês. No mini índice é diferente, obviamente, no dólar, que eu tenho aqui, né? Essa média azul é a média do início do contrato, né? Então o nosso mini índice ele tem 2 meses, né, de duração, o dólar tem 1. E a média da semana, né? Então somente essas médias que são interessantes. E a média aqui da abertura do mercado à vista, a média da abertura do mercado americano, galera. É assim que se trabalha de forma correta a ver, né, o preço médio, volto a dizer e repito, né, de quem está atuando numa determinada hora aqui do mercado, né, galera? Então, além disso, ela só fala a média, ela só fala que é uma média, né? Nós temos que procurar as liquidez para estar entrando, né? Liquidez interessante para estar entrando. Então ele fez essa movimentação aqui, que depois eu achei que seria interessante uma venda, né, galera? Então aqui no ajuste ou lá no POC, um pouco mais acima, né? Só que ele fez, os players defenderam aqui justamente no ajuste. Pessoal, dólar futuro, tá? O dólar, galera, conforme eu digo para vocês, né? A gente teve uma movimentação já forte dos juros, né, para cima. O dólar ele ficou meio que descontrolado, né, galera? Ele estava numa movimentação bem forte, né, galera? Ele estava numa movimentação bem forte. Aqui em 12 minutos ele subiu 60 pontos, né, galera? Então ele fez uma movimentação pareada aqui com nossos juros. Se o nosso DXY, deixa eu mostrar aqui o nosso DXY, ele estava em queda, né, galera? O problema era esse para o nosso dólar. Mas se o nossa taxa externa, que é o DXY, tivesse em alta, galera, o nosso dólar ele estaria possivelmente em 2% de alta, tá? Ou mais, né? Acontece que com o aumento dessa guerra, né? Ali esses temores, as bolsas e o DXY começou a cair. Mas ele está testando aqui, né? E está testando 100 mil, né? Então ele não está conseguindo passar. Ele testou ontem, né? Testou hoje de novo, né? Não está conseguindo passar, né? Desses 100 mil. Então, com a nossa taxa externa caindo, se tivesse subindo, aí vocês veriam uma movimentação mais forte aqui, né? Inclusive de indo para 5,35, né? Aqui para 1,5, né? Acho que até 2% de alta. Não digo que ele ficaria ali em cima por muito tempo, né? Porque às vezes o dólar ele precisa trabalhar, né? Então aqui está o 300, né? Aqui ele precisa trabalhar esses números, né? Esses pontos nevrálgicos aqui que eu indico para vocês. Mas ele fez essa movimentação e pessoal, olha só. Nós temos aqui, né?
a nossa mínima da CME, máxima da CME. Então, conforme ontem, de novo ele fez basicamente a mesma operação, só que essa aqui tá bem difícil de ser pego, né? Porque ele abriu, né, e já foi para a máxima da CME. Então, em 4 minutos ele já chegou lá, né? Uma operação bem difícil, tá? Mas essa movimentação de volta, né, aqui, esse recuo, que seria o pullback, achei uma operação um pouco mais fácil, né? Ele passou aqui, inclusive, do nosso 300, tá? Aqui tá o nosso 300, galera. Cortando, né? Voltou, foi aqui na nossa amplitude média diária. A gente tem aqui, né? Amplitude média diária máxima, amplitude diária mínima aqui, né? Então tá aqui. Deixa eu até clicar aqui para vocês para acender, né? Então é justamente essa aqui, né? E aqui a gente tem a amplitude das horas, né? Então da primeira 1 hora, aqui, né? Da primeira 1 hora, da segunda 1 hora e da terceira 1 hora. Ele trabalha esse índice de volatilidade, ele calcula, né? Ele calcula de forma individual todas as horas, né? A primeira 1 hora, a segunda 1 hora, a terceira 1 hora dos dias corridos de 22 dias, né? Então eu acho bem interessante, tá? Para nós termos só uma expectativa aqui de preço, né? Então, o que que aconteceu? Ele fez essa movimentação aqui, galera, voltou no 300. Aí eu achei realmente seria interessante dar uma compra, né? Até aqui, inclusive, quando ele vem no nosso preço futuro, né? Aqui, preço à vista, né? Então a gente tem a primeira Petax futura, a segunda Petax futura. Quando ele faz essa movimentação que ele não consegue passar e sai o preço futuro, eu até aqui achei interessante ainda comprar, né, galera? Tá bem interessante porque os players estavam defendendo em cima do preço futuro. Só que depois ele conseguiu buscar o preço primeiro spot do dia, né? Que a gente tem o primeiro spot do dia, segunda taxa futura, segunda taxa à vista, terceira taxa futura, terceira taxa à vista, spot final e o preço futuro final, né, galera? Então, conforme aqui quem me segue, né, há mais tempo, já dá para ver que ele fez 3 operações que seriam mais fáceis aqui no câmbio, né, galera? Primeiro que ele faz essa compra aqui, né, é bem interessante. Dava para ter saído pelo menos no zero, pegado alguns pontos. Esse toque aqui no spot do dia, né, no primeiro spot do dia, para trazer para o nosso preço futuro, né? Só que quando ele busca, né, e eu digo isso aqui para vocês, a gente cria uma liquidez, ele traciona a maior liquidez para cima e joga uma Petax futura. Se ele deixar acima, né, aqui tem a maior liquidez, né? Então a gente tem uma liquidez aqui também e uma liquidez aqui. Isso aqui seria o nosso volume profile, né? Então ele jogou o preço futuro em cima dessa maior liquidez, tá meio que em aberto, mas ele fez um movimento forte de alta, né? O que é interessante, esperar o segundo preço futuro, né, para nós confirmarmos se nós vamos ter realmente essa alta, né, que está até meio um pouquinho desenfreada por causa dos juros, ou se nós vamos ter uma reversão de mercado. E ele fez algo parecido, né, com o que ele fez ontem, né? Então tem um primeiro preço futuro, ele jogou o segundo preço futuro abaixo do primeiro spot do dia, né? Ele fez uma coisa bem interessante também ontem, né, galera? Opa, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Então ele faz aqui, ó, ontem mesmo, né? Então do preço futuro ele joga a liquidez, né? Ele trabalha a liquidez para cima, joga a liquidez acima, só que o segundo preço futuro veio abaixo do segundo spot, do primeiro spot do dia, né? Isso aqui é meio que desativou a nossa alta, né? Porque o interessante é jogar esse preço futuro acima um do outro, né? O que foi que ele fez foi o contrário, né? Então quando ele puxa, que ele busca esse primeiro spot do dia, nós podemos ter como alvo o segundo spot, né? Então do preço futuro ou mergulho para o preço futuro, porque o câmbio ele trabalha aqui no preço futuro, né, galera? Inclusive ele ficou trabalhando aqui na Petax,
na Petax final e a Petax futura final, né? Então quem comprou aqui e trouxe para o preço futuro final se deu bem, né? Isso aqui é da última, tá? De ontem. Aqui ele vai fazer uma coisa bem interessante, né? Que ele pode vir aqui, ele já tocou no preço final. Então os bancos eles estão muito alegres, galera. Os bancos eles estão muito alegres porque ele conseguiu colocar meio que a Petax futura perto da média contratual, né, galera? E buscou o preço à vista, né? A Petax futura final. Aqui nós temos uma possível compra para vir para o preço futuro e aqui a gente já tem uma venda, né? Pode ser que ele venha aqui fazer um scalp de venda, seria interessante, né, galera? Mas voltando para cotações anteriores, nós temos o preço futuro, né? Primeiro spot do dia. Segundo preço futuro, né? O segundo spot e o segundo preço à vista. Terceira Petax futura, terceiro spot do dia e terceiro preço à vista, né? Então essa liquidez aqui que ele trabalhou, né? A gente tem uma liquidez bem interessante aqui. Esse mergulho do preço dessa liquidez para o preço futuro e para o preço à vista foi bem interessante. E novamente do preço futuro para o preço à vista, só que aqui já estava um pouco mais complicado porque aqui nós temos o 250, né, galera? Então 250 eu acho interessante, né? Mas nós temos que ver se ele vai deixar algum gatilho de compra, como ele deixou aqui, porque olha só, aqui a gente tem um 300. Ele passou muito forte, né, galera? Quando ele passa assim muito forte, inclusive ele veio aqui no, se eu não me engano, é o 25, né? Que eu falo para vocês, a opção de compra e de venda, olha só. 325. Pessoal defende, né? É no 25 e 75 que nós temos a opção de compra, opção de venda, né? Não é em todo em 5 em 5. Nós temos em 10 em 10, 50 e 50, no 25 e 75 e no 100, né? Ou seja, no 300, 200, 250 são as mais fortes, né? Porque aqui exportador e importador protegem esses níveis de preço, né, galera? Então, basicamente foi isso para o nosso câmbio. Ele fez essa movimentação, né, que a gente vê aqui quando ele tem uma Petax, a média de uma Petax. A outra média da outra Petax já está abaixo e inclinada. Essa outra segunda, terceira também está inclinada, né? Tá fazendo, tá tracionando. Então a gente vê aqui, inclusive a quarta aqui, ó, a outra média, né? Então essas médias aqui, elas estão dizendo que o nosso dólar ele realmente ele está arrefecendo, né? Só que ele está com 0,05 de alta. Pode ser que ele caia mais um pouco, mas eu acho que muito provavelmente ele vai ficar aqui dentro desse range, tá? Do 240, né? 240, porque aqui ainda tem um ajuste de ontem, né? Ele pode vir aqui tocar e vai ficar trabalhando aqui entre 300, né? Então esse range é um range meio grande, né? Um range de 60 pontos, mas possivelmente ele vai fazer aqui o nosso ajuste, tá, galera? Então, galera, é isso. Deixem um like, compartilhem com amigos de vocês. Dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!